Boa noite. Está entrando no ar mais um Esporte na TV. Nos últimos dias, aí, dentro dessas situações todas, tivemos algumas situações técnicas, passamos reprise aí nos canais da NET, voltamos com o inédito. E nada mais do que trazer uma pessoa que faz muito dentro do Grêmio. Além de ter a sua paixão incutida, ele simplesmente já esteve participando tanto do processo da gestão e nos processos de transformações de alguns setores, mas é uma pessoa atuante dentro do Conselho Deliberativo. Todos aí que estarão assistindo sabem o quanto meu amigo, colega de movimento, Flávio Vasconcelos é. Em primeiro lugar, boa noite, Flávio. Tudo bem? Boa noite, Cláudio. Tudo bem? É um prazer estar participando do programa pela primeira vez, debutando, né? E falar um pouco de Grêmio, um pouco da nossa vida enquanto movimento, enquanto conselheiro do clube, enquanto associado dentro do Grêmio. Isso aí. Uma coisa que me chamou e eu não sabia, no semifinal da Copa Ipiranga de 19, eu fui descobrir que o Flávio é formado também em Educação Física. Então, Flávio, vamos começar por aí. Como se deu o teu gosto pelo esporte e o início, a escolha pela Educação Física? Então, Cláudio, eu sempre fui aficionado por futebol, né, tia? Sempre tive incentivo em casa dos meus pais e tal, participei, joguei no Três Ovos Tênis Clube, futsal, depois joguei na escolinha do Grêmio, nos idos de 79 a 82, depois joguei no Juvenil B do Grêmio, Infanto Juvenil e Juvenil B, e aí, quando eu vi que ia ter que estudar, né, tia? Não ia poder vingar no futebol, eu concluí o segundo grau e naquele afã de não saber muito bem o que fazer e tal, eu fui para o lado da educação física, tá? E aí me formei, me licenciei com 21 anos na ISEF URGS, mas na prática eu nunca exerci a profissão de educador físico, né? Já em seguida eu fui aprovado no concurso público, numa outra área, na área jurídica, e aí iniciei uma carreira no serviço público, dentro do Poder Judiciário, nada a ver com o curso de graduação que eu havia feito, e deixei meu aprendizado para usar como pai dos meus filhos na escola de futebol do Grêmio. Sim. Onde em 2005 eu comecei a colaborar com o Grêmio, né? E na escola, e aí lá eu fui orientador de equipe, orientador de grupo, e depois de 5 anos eu fui na gestão do presidente Paulo Odoni, fui voltar para trabalhar como diretor da escola de futebol. Então ali, a partir dali eu comecei a exercer um pouco do meu aprendizado como educador. Mas daí nós vamos falar da profissão, que é da qual que tu seguiste, mais, que é a questão da advocacia, com formação na UBRA. Como é que se deu o porquê do motivo de... Agora que eu fiquei na dúvida, fez junto, logo depois, bem depois, vou por causa do concurso? Não, então, eu entrei no Poder Judiciário na época, num cargo de segundo grau. E aí, quando logo comecei a trajetória no Tribunal de Justiça, me veio o interesse em fazer direito. Peguei gosto pela matéria, e aí eu fiz o curso de direito. Comecei a fazer 4 anos depois de formado, como educador, e me formei com 30 anos de idade. Então, o curso de direito eu fiz bem depois da faculdade. E tu já tinha solidificado já a tua função no trabalho e acabou acoplando isso. E aí possibilitou fazer outros concursos, né? Daí na área do direito. E aí permaneço na função pública até hoje. Fazem 28 anos. Eu ia dizer, às vezes a gente brinca, se é tu ou o Bastos que estava mais tempo, ele na CE ou tu na... Não, mas é o Bastos. Bastos bem longe. Bastos bem longe. Mas, Flávio, lá vou eu com a pergunta que eu fiz para todos que eu já entrevistei, tanto do Grêmio quanto do Inter. O que te fez tornar gremista?
Então, é uma coisa de berço, né? Meu pai sempre foi um grande gremista, ainda é, né? Um grande gremista, e desde dos 3 anos de idade passou a me levar a campo, eu e meu irmão. Então, essa paixão vem de criança. Eu me acostumei a ir a jogos de futebol na época do Olímpico, né? Os meus pais moravam perto do Olímpico, nós íamos quase todos os jogos. Com 10 anos eu me tornei sócio, meu pai me tornou sócio do clube, inicialmente como dependente dele, depois como sócio juvenil, que nem existe mais essa modalidade. E até é o título que eu tenho até hoje, né? Fazem 40 anos que eu sou sócio do clube. Então, essa paixão, esse gremismo vem de berço. Eu herdei do meu pai e, felizmente, consegui passar para meus 3 filhos. Inclusive, olhando redes sociais, um deles estava de aniversário esses dias, né? E eu Isso, dia 28. Eles fardados, um ou outro, com a camiseta de treino, do time. Nós fomos aquelas fotos da final da Copa do Brasil 2016. Aquela que tu estava lá. Isso, eu e um dos meus filhos fomos lá na final do Mineirão e depois pudemos comemorar em casa aqui dentro da nossa arena. Até digo, aí vou dizer para o telespectador, na época, o Flávio foi o único que foi naquele primeiro jogo até, né? Ele foi nos 2, mas todos nós com a inveja branca de ele ter acompanhado aquela baita vitória que foi lá em Minas e ele estava lá presente, né? Foi muito legal sair da cerca de 15 anos que nós vimos. Foi tudo ímpar. Desde a viagem de avião, quando nós estávamos chegando lá, o piloto botou o hino do Grêmio, desejando boa sorte. Foi tudo assim, tudo muito bacana. Aquela vez era para nós sermos campeões mesmo. Demos show lá dentro, depois confirmamos em casa. Foi uma experiência magnífica. E aí vem a minha última questão, antes de a gente ir para o segundo bloco. O que te motivou a entrar na política do clube? Já que tu também pertence ao movimento há bastante tempo. Né? Então, Cláudio, nessa época eu estava na escolinha do Grêmio lá, e o Grêmio estava em 2004, 2005, e o Grêmio numa nhaca fenomenal, né? Tinha muito mal gerido, e tinha acabado de cair para a segunda divisão, eu ia naqueles jogos ruins, né? Mas porque me sentia impotente, mas eu tenho que ajudar de alguma forma. Eu gosto do Grêmio, eu amo o clube, eu quero participar. Mas eu não via como. Aí, um dia, num daqueles jogos, 2005, eu recebi um panfleto, um informativo do Movimento Grêmio Novo, e me interessei. Eu digo, sábado vai ter uma reunião, eu vou vir comparecer. E aí fui numa reunião no antigo Ovelhão, né? E aí que eu conheci o Jorge Basso, o Bombassar, o Caram, uma série de colegas, o Evandro, do movimento da época, o Gabriel. E aí ingressei. Eu e mais 2 colegas na época, no mesmo dia, era uma reunião de 9 que chamavam, e eu ingressei. E a partir dali virou uma cachaça, né? Eu peguei gosto pelo movimento, pela forma de participação do clube. Na época, o Grêmio Novo tinha acabado de entrar na gestão com o Jorge Basso, que era vice-presidente. Então, para mim, já achei o máximo, na época, conhecer um dos nossos vice-presidentes, poder falar frente a frente com eles, por algumas coisas, algumas dificuldades. E, a partir dali, eu me engajei de uma forma tal que, daí, em 2007, nós já estávamos conselheiros. Conseguimos eleger 40 e tantos conselheiros, e eu fui um daqueles que conseguiu entrar. Beleza. Nós vamos continuar pós-intervalo, porque tem bastante história, bem peculiares, que acho que é legal o Flávio vai nos contar, logo após os nossos comerciais. Estamos de volta, Esporte na TV, hoje, quarta-feira, 3 de março. Sim, estamos em março. Primeiro programa do qual eu estou dirigindo novamente a você, telespectador, ou pessoas que estão nos acompanhando nas redes sociais, Facebook, YouTube, da Vale TV. Digo para vocês, em breve, novidades. Eu já falei algum spoilerzinho aí há uma semana, 2, mas o Esporte na TV vem com novidades bem ampliadas.
Mas deixa para frente, deixa para o estúdio, deixa para as coisas rolarem, que vocês aguardem. E hoje temos Flávio Vasconcelos, um grande amigo que eu fiz já dentro do Grêmio, uma pessoa muito objetiva, que vai ao fato e faz as coisas. Ele contou no primeiro bloco, então, toda essa história, como foi tanto a parte profissional quanto o seu início, o amor grêmio, e engajamento. Mas aí vem Flávio Conselheiro, que já é desde 2007. Ininterrupto, né, Flávio? Correto? Não, eu tive fora do conselho de 2013 a 2016. Ah, é verdade. Isso, aquele período que eu estava meio mal, é verdade. Isso. E aí depois retornei em 2016. Uhum. Mas conta até para o nosso telespectador, isso até mesmo que eu já entrevistei, acho que uns 10 conselheiros, mas poucos falam. Até porque não foi essa a pergunta que eu fiz. Qual é a verdadeira função do conselheiro? Então, Cláudio, o conselheiro tem a função principal de aconselhar e auxiliar a gestão do clube nos processos, procedimentos que possam engrandecê-lo e torná-lo melhor administrado, melhor gerido e que possa daí canalizar energias para a atividade fim, que é o futebol. Não é? Mas também tem o outro lado do conselheiro, também é de muita importância, de suma importância, que é ser o fiscalizador das metas de gestão, se a direção atual está cumprindo com o planejamento estratégico que foi traçado lá atrás, não é? Se as contas e as finanças do clube estão sendo bem administradas e geridas, não é? Então, é um papel também muito importante do conselheiro de ser fiscal, né? Ajudar a fiscalizar. E se tiver alguma coisa que ele entenda que esteja em desacordo com o proposto pela gestão ou no nosso planejamento estratégico, de criticar a gestão e procurá-los e dizer, por que você está fazendo assim e não assado? Por que a tal questão está sendo dado ênfase X e não a Y, como planejado no nosso planejamento? Então, essas são as funções principais do conselheiro, né? E que nós, do Movimento Grêmio Novo, sempre tentamos fazer de forma pontual e propositiva. A gente não faz crítica por crítica. Não criticamos por criticar. Quando a gente critica, a gente vai lá e diz, não concordamos com isso, porque deve ser assim, conforme nosso planejamento, conforme nosso ideário, conforme as normas, né, do clube. E eu acho que tu pode aproveitar agora, e até porque só o Evandro falou um pouco mais disso, dos quais eu já entrevistei do nosso movimento, que hoje já não faz mais parte, mas das conquistas exatamente que foram muitas das lutas do Grêmio Novo desde o passado e que foram alcançando dentro dessas gestões alteradas, né, nesses anos, para termos hoje uma relação tanto democrática quanto uma eleição literalmente democrática, né? Então, Cláudio, a gente sempre brigou muito desde o começo, quando o Grêmio Novo surgiu, foi lá para o ano 2000, a meta principal era votar para o presidente. Que o associado tivesse o direito de poder eleger o seu presidente, e não ser um jogo de meia dúzia de caciques, né? Decidirem, agora é a vez do fulano, depois vai ser o ciclano, não. Era um clube já centenário na época, né? Inclusive a campanha era eu quero votar para presidente do centenário, e depois também uma maior democratização na eleição para a escolha dos conselheiros do clube, né? Então o Grêmio Novo sempre atuou de forma muito importante e peculiar e de vanguarda nesses aspectos, né? E conquistamos esse direito já na eleição de 2007. Foi a primeira eleição no clube para a eleição direta dos conselheiros. Aí podia escrever qualquer chapa, né? Não tinha tantos requisitos e tal. E foi aí que o Grêmio Novo e outros movimentos que já haviam surgido na época emplacaram vários conselheiros que não eram das relações apenas dos caciques, né? Dos nossos antigos conselheiros que se perpetuavam no poder e no conselho. Isso tornou o conselho bem mais arejado, democrático e plurimo, né? Onde a gente pode fazer daí
enriquecer ideias e projetos, né? E nesse inteirinho, lá depois nós entramos, de 2007 até 2010, por aí, 2011, o Grêmio Novo apresentou 23 projetos, sempre visando a maior participação possível do associado, né, associado comum, na vida do clube. Então, a gente participou de N situações e ainda entendemos que podemos ainda melhorar algumas coisas, né, Cláudio? E estamos trabalhando para isso, para apresentar novos projetos futuramente, em breve. É que muito gremista, ainda mais vamos, eu digo isso, né? Tanto que todos aqui sabem que eu sou tricolor, conselheiro, mas eles não têm a noção dessa mudança e faz tão pouco tempo que se mudou tanta coisa, né? E vamos quase que dar água para o óleo, praticamente, né? Vamos dizer, de uma quase inacessibilidade para poder ter alguma informação dentro do clube, para acontecer uma situação um pouco triste até demais, como foi ligado direto para o Romildo, e a gente tem escutado esse áudio ontem, né, que todos nós escutamos. Então, muito desagradável, né, extremamente desagradável, mas as pessoas não têm essa noção de que foram conquistas, né, inclusive a última, de acabar com a cláusula de barreira e ter possibilitado, por exemplo, mesmo com a formação de uma união de movimentos, ter tido uma outra e entrou dentro da proporcionalidade, entrou, né? Exatamente. A gente ainda está brigando, né? Pretendemos apresentar um projeto em breve para a cláusula zero de barreira, né, tia? Para que daí N movimentos, N pessoas queiram, se sintam legitimadas a concorrer por um cargo tão importante como é o conselheiro do Grêmio, né? Possa concorrer e tentar se eleger, né, tia? Sem ter que se preocupar com ter que alcançar X%. Com relação ao presidente, eu até acho que tem que ser mantida uma cláusula de barreira mínima para evitar aventureiros, né? Um cargo tão importante de gestão, mas para majoritário. Mas para os proporcionais do conselho, eu não vejo óbice nenhum e sou plenamente favorável. E só para ilustrar, claro, assim, a importância que a gente fez, né? Apresentamos o projeto da eleições diretas para o conselho, de redução de cláusula de barreira, o patamar que está hoje. Implantamos a ouvidoria no clube, na época de 2005, 2006, com o colega Evandro. Portal Transparência foi ideia nossa. Então, agora pela CBF, nós somos os primeiros a fazer, né? Isso, exatamente. Então, tia, a gente fez, fomos protagonistas no encaminhamento, no andamento e na aprovação do projeto Arena, né? Para quem não sabe, teve 17 reuniões muito desgastantes e muito difíceis, né? Que a sorte que na época nós tínhamos um excelente presidente do conselho, que é o nosso querido Raul Regis Petas Lima, que conduziu como magistrado, assim, todos aqueles 3 anos, de 2005 a 2007, até ser aprovado o projeto, né? Que na época fomos muito criticados, dizendo que a arena não teria alma, seria um estádio frio, né? Daria problema para a nossa torcida se adaptar, e é justamente o contrário, né, Cláudio? O tempo está provando que é um estádio que tem alma, tem corpo. De 2014 para cá, nós só ficamos fora de uma Libertadores, disputamos já várias finais, já ganhamos 6 títulos, enfim. É um estádio com muita alma. Exato. Claro, o tempo está terminando, mas eu quero 2 coisas que nós temos que destacar. Em 2010, quando o Grêmio Novo esteve na gestão, tu assumiste um cargo muito importante, direção da escolinha. Como é que foi esse trabalho? Como é que tu pode dizer? Então, Cláudio, eu já trabalhava como voluntário, como colaborador na escola de futebol, como orientador de equipe do meu filho e depois como orientador de grupo, coordenador de grupo. Então, na época, eu fui chamado pela gestão do presidente Doni para trabalhar como diretor administrativo da escola e implantamos alguns métodos de gestão moderna na época. Fizemos a transição do quadro funcional da época, o quadro funcional que hoje está, né? Com a transição de novos cargos e salários, e para nossa satisfação, aquelas pessoas que botamos lá, naquela época, em 2011, 2012,
hoje estão como coordenadores gerais da própria escola, né? Continuam lá, ou William, né? foram promovidos para a base. O William é um exemplo, né? Porque o nosso coordenador da escola estava, naquela época, começando, né? Exatamente. Então, é uma prova que fizemos as escolhas certas, né, tia? E que o Grêmio hoje está muito bem. E a gestão também, mérito da gestão do seguinte, da presidente Paulo Domi e da atual do Romildo, né, dos atuais do Romildo, que mantiveram, né, aquele grupo de profissionais que estavam se especializando, estudando, para manter um bom nível e colher os frutos que hoje nós estamos colhendo. Né? Toda a infraestrutura que tem de corpo técnico e de clube, esse era o caminho natural a se chegar, né? Essa colheita grande de valores, de jogos. Cita só 2 nomes de jogadores que tu falou já, a gente já conversou, que estavam contigo na época de escola, só hoje que estão no profissionais já. Na época estavam já contigo lá. Então, o TT, que infelizmente não jogou, né, tia? Uhum. Infelizmente, que era um menino que daria muitos louros para o Grêmio, né? Uhum. O Léo Chu, agora que está voltando, e esse ano com certeza terá espaço no Grêmio, né, tia? E outros tantos que já saíram também, estão passando. Então, assim, o Léo Chu, para teres uma ideia, em 2011 a gente fez uma instrução para a Argentina, ele foi destaque do torneio lá na Argentina, né? E o TT foi o goleador. Então, por aí tu pode ver que ele há de dar muita alegria para o Grêmio, né? Assim como outros tantos jogadores que também vão. Eu vou só retomar o passagem, o Lima e outros tantos. Oi? Eu vou retomar o Léo Chu, porque ele, além de ter citado isso dessa competição de 11, ele foi depois na Santiago, foi depois na Ipiranga, lembra que ele fez o gol, 1-0. Exatamente. Ele é um cara decisivo que assume, né? Um guri que desde cedo tem esse dentro do espírito, né? Ele, além de ter uma técnica refinada, claro, ele tem personalidade. Ele é que nem o Ferreirinha, mais ou menos. Ele não tem medo de ir para cima, ele vai. Se vai passar ou não, outros 500, mas ele tem personalidade para ir, se não der, pega a bola, vai de novo e assim ele vai. Então é um guri que eu tenho certeza que esse ano vai vingar no Grêmio, se Deus quiser. Isso que esperamos. Flávio, de coração agradeço, mas eu queria que tu deixasse uma mensagem, 30 segundinhos, para o gremista, para o nosso torcedor, para o nosso telespectador, teus amigos. Estou à vontade. Pessoal, vamos manter a fé na Copa do Brasil agora de domingo, tá? Não estamos num bom momento técnico, mas é esse momento de superação. E os grandes títulos que o Grêmio teve, né, desde os idos tempos lá atrás, sempre foi com garra, com determinação e com superação. E não vai ser diferente dessa vez. Até mesmo porque o Palmeiras está dando o jogo já como ganho, né? Os comentários lá de São Paulo já estão encomendando o chopp, encomendando a faixa, então vamos dar uma rasteira neles e com muita fé, com muita força, vamos buscar esse título. E o torcedor e associado do clube, mantenham as solidariedades em dias, e aquele torcedor que ainda não é associado, por favor, associe-se e ajude o clube nesse momento tão difícil. Um prazer, Cláudio, participar do teu programa. Um forte abraço. Agradeço, Flávio. Show de bola. Encerramos com chave de ouro esse programa da quarta, que terminando, vocês podem acompanhar o Grêmio jogando pelo Gauchão, 8 horas da noite. Terminando o programa, já entra o jogo do Grêmio em Brasil de Pelotas, Esporte da TV, estará lá na Arena amanhã com algumas imagens. Um grande abraço a todos e continue com a programação da Vale